Hoje eu vou contar como eu me descobri bissexual. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Luana Lumertz e hoje eu vou contar a minha experiência como uma pessoa bissexual, como é que foi que eu me descobri, como é que se deu esse processo na minha cabeça. Então eu vou contar um pouquinho, abrir um pouco da minha intimidade pra vocês. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre bissexualidade, então eu vou deixar o link aqui em cima. Lá eu tô explicando exatamente o que é ser bissexual. Tô falando um pouco mais de conceitos e dúvidas gerais, então se tu não sabe nada sobre bissexualidade, depois de assistir esse vídeo, vai assistir esse outro ou até assiste esse outro primeiro antes de vir pra esse. Mas se tu chegou agora nesse canal, gente, já dá teu joinha, já se inscreve aqui no canal pra me ajudar a crescer aqui, me ajuda demais. Eu tô muito feliz que nós já somos mais de 200 mil pessoas e eu quero continuar trazendo mais conteúdos pra vocês. A gente tem vídeo toda terça e toda quinta, então se inscreve e ativa o sininho, as notificações, me chama no Instagram, por favor me segue, tá? Pra não perder as notificações e se manter atualizado. Muita gente me perguntou lá no meu Instagram, @LuanaLumertz, por que eu era bissexual, se eu era bissexual, como é que aconteceu, como é que eu me descobri. Essas pessoas me encheram de dúvidas, falaram que elas tinham dúvidas, que elas estavam perdidas em relação a isso. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu fiz outro conteúdo explicando sobre bissexualidade, mas hoje eu quero contar da minha experiência pessoal. Por quê? Tá? Porque quando a gente não vê ninguém falando sobre o assunto, a gente fica com várias dúvidas. E eu não tenho como explicar isso pra vocês. Dentro do Instagram tem gente que me manda inbox. Eu não tenho como explicar tudo sobre a bissexualidade, como eu me conheci, como eu me descobri, tudo pelo inbox do Instagram. Então eu tô gravando esse vídeo por conta disso, tá? Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu vi que eu gostava muito de uma guria do colégio. Ela era minha amiga, mas eu sentia vontade de ficar com ela. Tava bem naquela fase, assim, tipo, na quinta... Não, foi na sexta série. Na sexta série eu tinha 11 anos. E na sexta série a maioria das pessoas já tinha perdido o bebê, já tinha beijado, já tinha dado selinho, beijo de boca, assim, beijo de língua. E eu lembro que eu queria muito ficar com ela. E aí eu achava aquilo muito estranho, muito errado, porque eu ficava pensando, meu, não pode isso, sabe? Porque eu não sabia que existia essa possibilidade de você se atrair por meninos e meninas, né? Pessoas de gêneros diferentes. Então eu ficava bem confusa, assim, em relação a isso. Porque também ninguém vem e te educa sobre isso. A gente não tem educação sexual no Brasil nas escolas e muitas vezes os nossos pais também não sabem nos educar sobre isso. Por isso que é tão importante esse trabalho de educadora sexual, de falar sobre sexualidade, de debater o assunto, porque assim mais pessoas entendem melhor o que elas estão passando, né? Enfim, daí eu tinha muita dúvida, eu achava que aquilo era meio que proibido, que eu não podia gostar dela, que aquilo tava errado. Ou o famoso, eu achava que era uma fase, eu achava que, daqui a pouco isso passa. E não passou. Eu lembro que eu continuava interessada nela. Ela nunca quis ficar comigo, né? Já trabalhei as rejeições aí desde cedo na vida. Eu era muito tímida quando tinha 11 anos, diferente de hoje em dia que eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre sexo. Eu não sabia muito bem lidar com aquilo, não sabia pra quem contar. Nunca tive coragem, assim, de ser mais direta com ela. Enfim, aí morreu aí essa minha experiência dos 11 anos, tá? Aí quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, 15 pra 16, eu entrei no cursinho. Pra fazer cursinho pré-vestibular, porque eu queria passar numa faculdade pública, até porque eu não tinha dinheiro pra pagar uma faculdade privada. Então, eu tava estudando pra URGS, que é a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Conheci uma guria no cursinho e ela era lésbica. É lésbica. Era. E aí eu senti interessada por ela, mas eu não sabia muito bem o que fazer. Na época, eu já namorava um menino. E eu já tinha conversado aquilo com ele tava ok se eu ficasse com uma guria, com uma menina. O que também é bem comum, assim, as pessoas normalmente têm facilidade de aceitar quando duas mulheres se beijam, mas não tem facilidade de aceitar quando a bissexualidade foge um pouco daquilo que é o esperado, né? Machismo aí presente diariamente nas nossas vidas. Mas ele meio que tava ok com isso. Não via nenhum problema e eu acabei ficando com essa guria
E foi aí que eu comecei a entender que, na verdade, desde antes eu já tinha desejo, atração, né, sexual e romântica por mulheres, ou seja, uma pessoa do mesmo gênero que eu. E foi bem difícil, assim, na época. Eu lembro que eu sentia muita vergonha, assim, quando a gente se beijava, eu sentia que tava todo mundo olhando, mas não, era uma coisa da minha cabeça. Eu lembro que eu não sabia muito bem como contar pra minha família, porque eu achava importante contar aquilo pra minha mãe. A gente sempre foi muito aberta pra falar de sexo em casa e eu queria contar aquilo pra ela, mas eu não sabia muito bem como dizer. E aí eu lembro que teve um dia, o dia que eu aproveitei pra contar pra minha mãe, foi um dia bem marcante, porque a minha mãe me veio com uma notícia muito chocante, e daí eu pensei, bom, é hoje, eu vou contar. Minha mãe chegou em casa, minha mãe tinha se separado do meu pai, tava passando por uma síndrome do pânico, tava vivendo uma coisa muito difícil, enfim, a gente tava numa realidade muito difícil, e ela chegou em casa e me disse... Ai, nem sabe o que aconteceu. Comprei um vibrador. Nessa época a gente nem era sócia ainda, a gente nem vendia sex shop, nem tinha egalité, nem nada. E ela chegou em casa me contando que ela tinha comprado um vibrador. E daí eu falei, bah, tem que contar agora. Ela nunca vai chegar com uma notícia mais bombástica do que ela comprar um vibrador. Aí eu peguei e falei, que legal, mãe, eu sou bissexual. E daí eu peguei e fui embora. Que eu tinha aula de tarde, e ela, como assim? Eu falei, depois a gente conversa melhor, e sair correndo e fugir, e foi bem assim. E aí eu lembro que eu me sentia muito nervosa com aquilo, eu tinha medo do julgamento das pessoas, eu tinha medo de como é que as pessoas iam me enxergar. Muitas gurias, quando descobriram que eu era bissexual, se afastaram, acharam que automaticamente eu sentia atração por todo mundo, o que é uma mentira, né, gente? Pelo amor de Deus. E... eu fiquei muito insegura enquanto eu ficava com essa guria, passei por várias coisas assim na minha cabeça. A minha mãe super me apoiou, diferente de muitas casas, né, onde às vezes a família não apoia. Minha mãe me apoiou, me acolheu, mas ela não entendia muito bem como é que aquilo funcionava. Ela achava que era só uma fase e ela não falava aquilo por mal, ela realmente não entendia, hoje em dia ela entende melhor. E foi bem confuso, assim. Ao longo dos anos eu fui pesquisando e lendo cada vez mais e fui entendendo que aquilo era normal, que aquilo podia acontecer. Comecei a encontrar referências, porque pouca gente se assume bissexual, né? A gente conhece muito mais quando a pessoa é lésbica ou quando a pessoa é gay. A gente não sabe muito sobre a vida das pessoas que são bissexuais. E tem muito esse estigma de que a pessoa tá indecisa, de que ela quer sair com todo mundo, de que ela é só uma piranha, que ela é lésbica e não sabe. Então, ainda tem essa confusão mental muito grande. Por isso que eu escolhi fazer esse vídeo pra contar um pouco mais como eu me descobri. Não foi um processo super fácil, não foi super óbvio, não foi tipo, hoje eu acordei e descobri que eu sou bissexual mesmo, e que é isso, que é verdade. Não foi assim, tá? Foi um processo de construção ao longo dos anos. Como eu falei pra vocês, eu percebi isso mais ou menos com 11 anos. E a partir dos 15 ali eu fui tendo as minhas primeiras experiências. Uma coisa que é muito importante de lembrar, que muita gente tem dúvida, ao longo da minha vida eu acabei namorando mais homens. Isso não faz com que eu não seja mais bissexual. Se eu estiver namorando uma mulher, não quer dizer que agora eu sou lésbica, não quer dizer que eu deixei de me interessar por homem. E vice-versa, as pessoas têm muito essa confusão na cabeça. Enfim, gente, eu queria compartilhar com vocês aqui sobre a minha descoberta em relação à bissexualidade, como eu me descobri. Não foi um processo super simples, super óbvio, do nada eu acordei e me assumi bissexual, não. Como eu falei pra vocês, começou mais ou menos quando eu tinha 11 anos, a partir dos 15 anos eu comecei a ter experiências com mulheres, e aí eu fui entendendo o que isso significava. Não, a gente não precisa sair com homens e mulheres, ou qual seja o gênero, na mesma proporção. Não funciona desse jeito. Então eu tô contando aqui pra vocês entenderem e que essa história possa ajudar vocês de alguma forma, ou enfim, mandar pra aquela pessoa que tu acha que tá se descobrindo agora, pra entender que não é uma mágica.
requer anos aí de evolução, de autoconhecimento, e já trouxe esse assunto até na terapia, então se tu puder fazer terapia, faça, porque é muito interessante. Gente, eu quero saber de vocês, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, já aconteceu contigo, né? Me conta mais aí o que tu acha sobre a bissexualidade, não sei, interage aí comigo que eu vou responder os comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, dá like no vídeo, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma atualização e me segue lá no Instagram, que é @luanalumertz. Muito obrigada e até o próximo vídeo.